Valeu. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Que festa você estar aqui. Alguém desse lado aqui está conosco pela primeira vez. Faça assim com o braço, por gentileza, para que eu possa ver. Bem assim, isso, obrigado por cima. Aqui no meio tem alguém pela primeira vez, faça assim com o seu braço. Muito bem-vindo, muitos bem-vindos ali também. Aqui desse lado, bem-vindo. Mais alguém pela primeira vez, muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus pela sua vida e que tomara que Deus fale muito ao seu coração. Assente-se, por gentileza. Se você tem uma Bíblia, pegue-a, porque hoje você vai usar bastante. Hoje eu vou dar um estudo sobre o processo de Deus na tua vida, sobre o processo para o fortalecimento, sobre uma igreja forte, que tem fraquezas. Ela só vai ser solucionada com um processo que Deus vai fazendo na tua vida. Lembre-se, a partir de você é que Deus faz a obra. A partir de você. Você não é mais só alguém que assiste Deus agindo. Você é um instrumento de Deus. Amém? Eu quero falar com vocês sobre o processo de Deus. E daqui a pouco eu vou fazer, deixa eu colocar aqui, para eu lembrar. Eu vou fazer um gráfico onde você vai entender muito bem que você é um instrumento de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Tá bom. Juízes capítulo 2, versículo 10. Hoje vamos falar sobre o processo do discipulado. E você vai entender que é um processo. Nós não somos confortáveis a processo. Mas tudo em nós é processo. Eu tenho esse tamanho por um processo, eu não nasci assim. Você tem esse peso por um processo, você não pesava assim. Talvez você tenha emagrecido, talvez você tenha ganhado peso, não importa, isso foi um processo. Você está vivendo boa parte do que você vive hoje por um processo no qual você é responsável. Eu digo boa parte, porque não posso afirmar na totalidade, porque algumas coisas você herdou. De costume, de educação, de ensinamento. E sobre isso nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Juízes capítulo 2, versículo 10. Ele está se referindo aqui a uma geração dos conquistadores. Josué, Calebe e os que com eles vieram. Moisés antes deles foi o grande líder que conduziu o povo de uma incredulidade a um povo que cria. Um povo que não cria, chegou ali nas mãos de Moisés, e Moisés não conseguiu fazê-los continuar. Moisés teve um grande desafio de fazer aquele povo passar a crer. E então Josué e Calebe se levantam com essa bênção nas mãos já, levando esse povo a conquistar. O trabalho deles não foi fácil, mas foi possibilitado pelo seu antecessor, que foi de grande bênção. Agora, essa geração, vamos ler, que agora você já se situou. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. O risco que estamos correndo, nós estamos correndo um grande risco de chegarmos ao céu e de não vermos nossos filhos chegarem lá. Nós estamos correndo um grande risco
de chegarmos ao céu e não vermos nossos amigos que trabalham tão próximos de nós e que nós gostamos. Conversamos com eles quase que diariamente, pois trabalham ao nosso lado. E deles não chegarem. E por que não, se estamos tão expostos e inativos, será que não estamos também nos expondo ao risco de até mesmo nós nos afastarmos? E se nos afastarmos, esfriarmos? E se esfriarmos, morrermos? É muito sério isso que diz esse texto. E você vai ver o que Deus vai tratando. Domingo passado eu falei sobre um juiz, Sansão. Alguém que Deus usava para libertar, mas alguém completamente sem sabedoria de Deus. Vocês viram, acompanharam a mensagem. Em nosso tempo, nós vemos uma geração não só de jovens, nem de adolescentes, mas de todos, com muita rapidez em formar opiniões, mas não param para ouvir o que Deus diz a respeito. Está se excluindo Deus do raciocínio, e se Deus não está no controle, Deus não está em lugar nenhum. Porque ou Ele está no controle da tua vida, ou Ele não está, Ele não é teu servo, Ele não é teu empregado, Ele não é teu escravo. Ele é o teu Senhor, ou Ele não é com você. A única posição que Ele veio e existe, porque Ele veio em todas as coisas, mesmo sentado, bata o pé no chão. Todas as coisas Jesus colocou debaixo do seu pé. Nas potestades, nos principados, no mundo espiritual, nos reinos, nas soberanias, na medicina, tudo Jesus é o Senhor. Na minha vida também. Nós somos, e temos que escolher, ou somos a geração do desligamento, ou seja, a última que vive com Deus, ou somos a geração do reavivamento, ou seja, a que conduz a próxima geração a se aproximar de Deus. Para isso, eu quero que você entenda que o processo do discípulo ou do discipulado, você entenda que o nosso Deus, Ele se lança, Ele criou todas as coisas, e todos entendem Gênesis 1, 2 e 3. Gênesis 1, 2 e 3 fala da criação de Deus, da doação de Deus e do rompimento do homem. Por que o homem rompeu com Deus? Porque deu ouvido para Satanás e não para o que Deus tinha dito. Esse foi o argumento de Satanás. Não foi isso que Deus te disse, porém eu te digo outra coisa. E ali o homem, a mulher, a raça humana, firma algo que os puxa para a morte eterna. Chega o salário do pecado é a morte, de brevidade, de um corpo que se corrompe, que acaba, mas também vem a morte eterna, que é aquela que só Jesus Cristo pode resolver. Ela pode vir aos 40 anos, aos 80 ou aos 100, mas o problema é o que vem depois dela. E ali Deus já se manifesta, dizendo que Ele tomaria providências para resgatar você. Não, você tem que se alegrar mais, porque parece que eu acabei de falar que você ganhou 1 quilo de batata doce. Ele veio e se propôs a resgatar você. A mim, a todos que quiserem, que crerem e que aceitarem o processo de salvação que é em Cristo Jesus. Deus se manifesta em toda a história como um Deus à procura, em busca do relacionamento com aquele que Ele criou para adorá-lo. O que você estava fazendo agora há pouco. O que você estava fazendo agora há pouco. Adorando ao Senhor. Esse processo
foi rompido. E ele só pode ser ligado em Cristo Jesus. Por isso que você estava adorando a Deus. Porque em Cristo Jesus você está adorando. Veja o que Deus se manifesta. Por isso, o primeiro pensamento é: Deus é um ser em missão. Deus é um ser em missão. Eu vou tentar correr bastante, porque eu tenho sido duramente criticado pelo tempo que eu tenho gasto nas minhas mensagens. Duramente criticado. Tem gente que diz que nem vem mais ao culto, vai assistir pela internet, porque tem preguiça de ficar até 5, 10 minutos a mais aqui. Não tem problema. Então o que eu faço? Eu tento chegar. Porque ninguém diz que hora que acabou o culto, a gente sabe que hora que começa. Né? Cultos às 18 horas, mas ninguém diz que acaba às 20. Não é legal, não é divertido? Mas eu não vou tentar não passar muito do horário. Não. Deus é um ser em missão. O nosso Deus é um ser em missão, e a missão dele é vir até nós, nos transformar pelo seu poder restaurador e, por fim, nos enviar. Deus tem duas intenções na tua vida. Primeiro é com a tua vida, depois é através da tua vida. Você pode repetir primeiro dedinho? Dedinho, cadê dedinho? Dedinho. Primeiro propósito de Deus é com você. Segundo propósito de Deus é através de você. Quem aqui ele já está cumprindo o propósito na tua vida aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Então você está pronto para ser um instrumento de Deus. Vou pegar no pé hoje, para variar. Gênesis 12:1, olha o que está escrito. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus começa a compartilhar com a sua missão. No capítulo 12 entra Abraão nessa história. Deus começa a tratar, compartilhar com Abraão o seu propósito. E o seu propósito é: vá em busca. Abraão não era e não seria o nosso Salvador. Mas Deus estava tratando com ele. E olha, que era um homem criado numa cidade idólatra, extremamente idólatra. Convivia com fazedores de ídolos. E agora ele fala com um Deus que não tem forma, que não se apresenta a ele, mas fala ao seu coração, e ele vai sem ídolos. Ele vai tratando diretamente com Deus. Que canal liberto e limpo. É esse entendimento, que isso aconteça na tua vida também. Que você saia daqui hoje tratando diretamente com Deus. Se você tem alguma medalhinha, alguma fitinha, alguma bobaginha, que você fala: é isso que me dará sorte. Você vai jogar isso no lixo, porque isso já é lixo. Você só vai colocar no lugar certo. E você vai dizer: a minha sorte não está à deriva de objetos. O Deus Todo-Poderoso é quem me garante, é quem me protege, é quem me levanta, é quem me sustenta, é quem me dá força, é quem me faz continuar. Abraão vai e cria uma família. Abraão, Isaque, seu filho, Jacó, seu neto, e esse neto tem 12 filhos homens, que se formam nas 12 tribos de Israel. Essas tribos, ou esses filhos, que ainda não eram tribos, era apenas uma família numerosa, traem seu irmão, aquele que Deus usava, que era José. Ele vai para o Egito, e então Deus leva a família de Abraão para o Egito. Mas aquilo era provisório. A missão não estava pronta. A missão não era aquela. Não seria o Egito, e nem as pirâmides, e nem a idolatria à morte que aquele povo tinha, e nem ao sol. Deus iria tratar com um povo onde ele iria se manifestar, e ele iria apresentar a esse povo quem ele é.
E isso começa com um libertador chamado Moisés. Olha o que está escrito em Êxodo 3, 10. Deus é um ser em missão. Veja que Ele envia, Ele restaura e Ele envia, Ele transforma e Ele envia, Ele capacita e Ele envia. Ele já fez tudo isso em nossa vida e agora Ele está nos enviando. A força de uma igreja está no seu despertamento para o que Deus tem para ela. E não na beleza e na grandeza dos seus cultos, e nem no tamanho da igreja. A força de uma igreja está em o povo dar ouvidos para Deus. Se nós nos apoiarmos no nosso prédio, que é majestoso, nós temos limitação. Mas se nós nos apoiarmos em cumprir a ordem de Deus, o nosso poder é o poder do próprio Deus. E nós realizaremos. Diz Deus a Moisés: agora, lá vem Deus com a mesma conversa. Agora, vá. Deus é um ser em missão. Ele fala, você tem que ir, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Ele agora tinha que ir para onde ele tinha fugido. Ele tinha que confrontar quem ele fugia. Ele tinha que encarar quem ele evitava. Mas agora Deus mostra a ele que ele está sarado. Deus fala, eu te sarei para você ir. Eu não te sarei para você ficar aqui tendo uma boa vida, porque isso que você chama de vida não é vida. Vida é o que você terá na eternidade. O que você está fazendo aqui é missão. Isso que você está querendo e negociando muitas vezes com Deus, não é vida. Isso aqui é missão. Isso aqui é missão. Eu estou em missão, porque Deus é um ser de missão. E isso me conduz a esse entendimento. Se Deus é um ser de missão, se Ele nos fez, nós rompemos com Ele e perdemos a missão. Mas quando Ele nos resgata, Ele faz de nós um ser em missão também. A tua missão não é ser feliz, porque isso você vai ser eternamente. A tua missão é levar Jesus para que outros sejam salvos. Cuidado com o que você diz e julga ser importante para você. Se você não tiver apoio aqui, você não tem base nenhuma, você está construindo sobre areia. E isso que você está tentando dizer, que é uma construção de vida, vai ser ruínas e escombros. Agora, se você construir sobre a rocha, virá o vento, a chuva, as inundações, e você permanece inabalável. Amém. Deus é um ser em missão, mas você também é. Você é um ser em missão, ou pelo menos deveria ser. A ordem que ele deu em Mateus 28 é a última ordem, é o grande envio de Jesus. Eu vou ler na revista atualizada, porque é um texto muito memorizado por nós. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ó, Jesus está falando aqui, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora você faz assim. Ó, fica ligado aí. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é o que está escrito ali? Próximo. Ide, portanto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus. Agora ide. Você. Vá. Mas como eu vou? Olha aqui. Ele está colocando em você. O que ele está colocando em você? O quê? Toda autoridade. Ele fala, por toda autoridade que eu conquistei,
Ele conquistou toda a autoridade na nossa forma, no nossa regra de jogo. Ele foi vitorioso aqui para fazer de nós vitoriosos sobre todas. Vamos ler junto 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. 20 outra vez. Ensinando-os a memorizar, a ler, a viver. Esse guardar é viver. Pôr em prática todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está falando aos 11 que viveram com ele 3 anos e meio. E eis, ou por causa disso, ou então, ou chegou então a hora, mediante a postura de vocês, a missão de vocês, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não está comigo porque eu sou boa companhia. Jesus não está comigo porque eu mereço. Jesus não está comigo porque Ele tem que me ajudar. Jesus não está comigo. Jesus está comigo porque eu estou na missão dEle. Você entendeu? Jesus anda comigo. Jesus tem mais o que fazer. Jesus tem uma missão urgente. Ele morreu por ela. E ressuscitou por ela. Mas agora chega aqui uma multidão todo culto. E cada um com uma agenda. Jesus, pedir primeiro. Jesus, pedir primeiro. Jesus, cuida da minha vida. Jesus, geralmente pedimos coisas que nós mesmos que deveríamos fazer. Nós estamos ignorando falas de Deus como um grande apóstolo Paulo, que chega para Deus e fala: Deus, está doendo, porque eu ando com esse espinho na carne. Deus, está pesado. Deus resolve? Deus vem e fala: minha graça te basta. Ah, pastor, mas essa pregação não dá muito like. Mas ela fica de pé na eternidade. Quando chegar no céu, é para lá que eu estou indo. Quem mais? Quando eu chegar no céu, o dono da onde eu trabalho, eu não sou dono, eu sou só o pastor. Ele é o dono das ovelhas. Ele comprou todas essas ovelhas. O dono chegará a mim e falará assim: eu te dei quantas versões em português? Eu te dei capacidade de ler até nas línguas originais. Eu te dei acesso a tudo isso para você pregar o que eu falei. Ah, Deus, mas o senhor tem que entender que o povo não queria muito ouvir o que o senhor falava. Então abrisse a tua igreja, Rafael. E não falasse que era de Cristo. Falasse, igreja do Rafael, do San Rafael. Do fim do mundo, porque podia ser um fim do mundo se fizesse isso. Aí minha palavra tinha valor. Aqui não. Aqui eu sou só um mensageiro. O autor é aquele que tem todo o poder. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. E Ele está colocando esse poder nas tuas mãos. E Ele está colocando esse poder nas tuas mãos. Para quê? Para você indo. Vai indo. O texto aqui, ele trata o id. No original, ele fala na forma gerúndio, como batizando e ensinando. Ou seja, você vai indo, ensinando, batizando. Vai indo, ensinando, batizando. E ele diz, como imperativo, a única coisa que está imperativo nesse texto é: fazei. Eu tenho uma obrigação como discípulo, fazer discípulos. Pastor, por que o senhor não falou antes? Porque você pode ler. Olha ali, lê comigo ali, ó. Missão: ser
Mas Deus, eu estou tão ocupado com tanta coisa que eu tenho que fazer. Eu vivo me cuidando com isso. Mas pastor, o que o senhor faz é maravilhoso, é para a igreja. Mas isso não pode substituir minha missão. Prédio, acampamento, equipamento, instrumento. É ferramenta. Isso tudo é ferramenta. A minha missão é maior do que esse prédio cheio 4 vezes por domingo. Não crê? Cuidado que você pode ser como aquele capitão. Verá com teus olhos, porém não comerás. Você crê? A minha missão é muito maior que esse prédio 4 vezes cheio por domingo. Do que 10 extensões ao derredor dessa cidade, cheias de pessoas salvas. A minha missão não é encher esse prédio, a minha missão é encher o céu. A tua também. A tua também. Uma tradução mais aprimorada do texto seria indo, ensinando, batizando, fazei discípulos. Como que faz um discípulo? Vá até ele. Depois, ensine. Foi o que Jesus falou, ensine o que eu passei para vocês. Eles ouvindo e dando ouvidos. Batize-os. Eles têm que nascer para uma nova vida. E depois, acabou? Não, começou. Começou. Igreja não é só maternidade. Igreja é maternidade, é pré-escola, é faculdade, é terceira idade. Não é só asilo, porque isso é para a glória já. Mas igreja é preparo como discípulo o tempo todo. Porque isso é o processo. Discipulado é processo. E discipulado como processo. Deixa eu como é que coloquei. Ah, tá. Com E mesmo. Como é que escrevi? Hã? Discipulado é processo. Quando nós falamos de processo, nós falamos de algo pequeno que vai crescendo. Nós nascemos com 3,5 kg. Talvez você tenha comido isso hoje, dependendo do almoço. Você nasceu com 40 centímetros, 45, 37. E hoje você tem 1,60 m, 1,80 m. Isso tudo tem um processo. E esse processo, ele é importantíssimo. Assim é nossa vida como discípulo e assim é a nossa vida espiritual. Deus pegou um Abraão idólatra e faz e conduz esse Abraão para que ele viva um Deus. E ele conhece um Deus, e ele vive com Deus, e ele fala, entendi tudo de Deus. Aí Deus fala assim, você não podia nem ter filhos, agora eu te dei um, agora pega o teu filho que eu te dei e me entregue. O processo ainda não tinha acabado. O processo ainda não tinha acabado. Ontem fui pregar num belo trabalho lá em São Vicente. Um belo trabalho, muito lindo, muito lindo. Quem me segue nas redes sociais viram ali fotos que eu tirei, aquilo ali era só de líderes, só líderes. São mais de 70 igrejas na Baixada Santista. Mais de 70 igrejas. E eu mandei o esboço da mensagem antes para o pastor, para que ele projetasse. E eu mandei algo que eu ia falar sobre Abraão, eu mandei, ele me respondeu, falou, pastor, acho que veio errado. O senhor fala um negócio que não é isso. Eu falei, acho que ele já se arrependeu de me chamar ali.
Eu falei, depois você entende, deixa eu pregar para você ver. Depois você entende. Porque ele pensou que Abraão já tinha chegado no ponto. Ele pensou que a missão de Abraão era ter Isaac. Não. A missão de Abraão era ter Deus acima de Isaac. E colocar Isaac no altar. Porque só o Senhor é Deus. Embora de Isaac viesse a nação que Deus chamou ele, dizendo, vai. Eu vou usar aqui um plano cartesiano, para que você entenda muito bem como isso acontece. Aqui eu vou colocar o que passa para todo mundo igual. Tempo. Tempo está passando para mim e para você. Agora são 7h13, para mim e para você. Para você que tem 80 anos, está passando 1 minuto. Para você que tem 11 anos, 12, que vem aqui para cima, 12, 13 anos, está passando 1 minuto. O tempo está passando, o tempo está passando. Todo mundo viveu uma semana, todo mundo entrou no outono. Todos nós estamos no mesmo tempo. Agora, isso não é só o tempo. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. A nossa vida o processo de discipulado, ele acontece pelo tempo e pelo nível espiritual, que tem que ser igual a de Cristo. A Bíblia diz, joga a expectativa lá em cima, dizendo que nós temos, em Efésios, dizendo que nós temos que lutar em amor, apoiando uns aos outros, ensinando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, levando uns aos outros, até que todos, esse texto todas as vezes que eu leio, ele me incomoda, porque não basta eu crescer espiritualmente, ele diz que eu estou aqui para que você cresça espiritualmente, ele está aqui dizendo que eu tenho que levar quem se converteu agora a crescer espiritualmente, ele está dizendo que eu tenho que levar aqueles que já são crentes mais antigos, que pensam que já estão na aposentadoria gospel, eu tenho que levá-los a sair dessa mornidão e a crescer espiritualmente também. Aí eu falo, mas Deus já cresceu bem. Deus fala assim, até a estatura do varão perfeito. Sabe até que ponto que Deus quer que você cresça? Até a estatura do varão perfeito. Sabe até que ponto que Ele está te dando? Toda a autoridade me foi dada. Sabe que Ele está te dando? Condições para você crescer até a estatura do varão perfeito. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Então o teu nível espiritual, no tempo que está passando, você está vivendo um processo nesse tempo. E esse processo é de crescimento. Ou não? Depende do que você busca. Quando nós falamos de processo de crescimento, você nasceu e todos nós nascemos quando cremos em Jesus como Salvador. Ali brota nova vida em nossa vida. Ali você dita quanto do tempo você vai aproveitar para usar o processo. Está me acompanhando de sim? Então vamos dizer, você vem, se converte, igualzinho todos começam aqui. Igualzinho todos começam a aumentar o seu nível espiritual do zero. Igualmente todo mundo tem um tempo de início na fé. E quando você começa nesse tempo, você fala, estou ocupado demais para buscar. Estou ocupado demais para ler a Bíblia. Se você é alguém que lê a Bíblia e continua errado, você não está lendo a Bíblia. Você está se enganando. Está tratando a Bíblia como um livro secundário. Aí todo o poder que ele diz não chega em você não. O poder dele está na palavra dele, está em quem ele é. Aí você vai indo. Olha o tempo passando, olha o tempo passando. O tempo está passando, ele está passando. E você fica estagnado, quando não até vai diminuindo, inclusive podendo
cair. Alguns vêm numa tentativa e quando se converte fica muito animado. Ele começa buscando tudo. Ele vem para a academia da fé. Quem é aluno da academia da fé, dá um glória a Deus. Tem um monte de gente que não está com nada. Onde você está aqui? Não, pastor, estou na igreja há 30 anos. Mas se você não está aumentando o teu nível espiritual, cuidado. Porque você está na mesma. Ele vem animado, ele vem para a academia da fé, ele entra no ministério, ele está empolgado com tudo. De repente, ele briga com alguém. Aí fica hashtag chateado. Aí todo mundo, onde que está aquele irmão? Irmão, você está falando com alguém que tem um pouquinho de experiência. Já vi isso acontecer muito. Onde está aquela pessoa? Aquela pessoa assim, assim. Aí lá vai alguém, uma alma abençoada, e fala, vamos lá. Mas aí ele já não continua mais no mesmo embalo. Ele vai crescendo mais assim. Aí de repente, vem, o pastor fala alguma coisa que ele não gosta, ele dá aquela despencada. Aí alguém fala assim, não, você não está aqui por causa do pastor, você está aqui por causa de Jesus. Ele fala, é verdade. Aí ele começa outra vez, mas já não é mais a mesma força. Aí ele vai indo, vai tentando amadurecer, dá outra caidinha, porque daí fala, não, já fiz tudo que tinha que fazer, estou velho demais. Aí vai e ele chega muito perto da onde ele começou. Porém, existe uma expectativa da parte do nosso Deus, dizendo, invista-se, prepare-se, molde-se ou deixe-se moldar pela minha palavra, até que você chegue à estatura do varão perfeito. Essa é a linha de crescimento ideal que você deve perseguir. Você está vendo que ele está começando até um pouco menos empolgado que esse, mas sustentável. Ele está buscando a Deus de verdade. Ele está levando, ele colocou a igreja na sua agenda. Posso falar? Posso mesmo? Você não vai dar uma decaída se eu falar? Não vai dar uma... Não? Feriado de Páscoa está aí. Sabe para que tem feriado de Páscoa? Para celebrar a Páscoa. Não, pastor, mas todo feriado de Páscoa eu ia passar num pesqueiro. Programa de índio, mas tem quem goste. Mas você agora não é nova criatura. Você não sabe o significado da Páscoa. Você não sabe que Cristo morreu por você numa sexta-feira e ressuscitou por você num domingo. Você não sabe que é próximo dessa época. Você não sabe que Ele fez o que fez por amor a você. Você não sabe que Ele fez isso para te libertar. Quem sabe diz um amém, um glória a Deus. Você está me olhando com essa cara porque eu te contrariei. Você está vendo como você diz, eu creio em Jesus, mas continuo uma vida sem Ele? Pastor, mas é a única folga que eu tenho. Tinha. Feriado de Páscoa. Aproveite para folgar no feriado de Aparecida, coisa assim. Que você não crê. Mas Jesus Cristo morreu por você na cruz. Vamos celebrar Jesus, sim ou não? Jesus tem que estar na tua agenda. Não é para você vir opcional. Você agora é igreja do Senhor Jesus Cristo. Você agora é um ser em missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Você está vendo como essa linha de crescimento aqui, ela não é tão complicada. Desde que você adote a dieta de Deus. Você vem aqui e começa com tudo. Aí a gente fala, vamos fazer toda manhã vamos fazer o nosso devocional. Você fala, eu não. Cai. Não, mas eu não posso de manhã, pastor, porque eu entro do serviço cedo demais, ou saio do serviço tarde demais, preciso dormir até um pouquinho mais tarde, tudo bem, mas está lá. Faça, naquele dia, o teu devocional. Não, eu não vou fazer. Todo mundo vai crescendo. E você? Chega uma oportunidade. Domingo que vem será a nossa... Não, no domingo que vem é a Páscoa, no outro.
vai ser a nossa Santa Ceia, e eu vou lançar aqui o plano de pagamento do nosso acampamento. Já tem gente se afastando da igreja por causa disso. Já tem. Irmão, eu não sou bobinho não, eu olho tudo. Mas eu não posso me prender para agradar um ao outro. Eu tenho que cumprir minha missão. E a minha missão é levar quem quiser para aquele acampamento, moer, virar pó, mas na mão do oleiro, sai de lá um vaso novo, de honra para Deus. Mas você acha que eu não fico vendo movimento? Lógico que eu fico vendo. Eu fico vendo pessoas que, não sei. Irmão, ele acha desculpa porque é medroso, porque não ouve a voz de Deus, porque ou é covarde, ou é ganancioso, ou não quer se envolver, ou é alguém extremamente egoísta, quer que a igreja viva a sua questão, quer que Deus viva a sua questão, quer que todo mundo viva para Ele. Me desculpe, aqui nessa igreja já tem um Senhor, e Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Eu, se fosse você, se rendia a Ele, porque essa vida de você ser Senhor da tua vida não vai ter futuro. Esse crescimento é um processo. Nesse processo você está buscando se parecer cada vez mais. É importante você dizer cada vez mais. Você pode dizer? Você está entendendo que se está igual essa semana como estava na semana passada é mau sinal? É estagnação. É estagnação. Você não está crescendo no teu nível e o tempo está passando. E você, mais um mês que não se envolve, mais um culto que você não está se doando como deveria, mais um louvor que você não participou, porque você não cantou a música que você gosta. Gente, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para celebrar, e se nem aqui você consegue viver intensamente a tua fé, quanto mais lá fora. Discipulado é processo. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos 6, 7, 8. Eu não vou ler, eu vou andar por esse texto. Nesse processo, Jesus apresenta aos seus discípulos no capítulo 6, uma multiplicação de pães. 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão, maior do que 5.000 pessoas. Os discípulos vivem isso. É Marcos 6, 7, 8, tá? Não precisa ficar lendo não. Não fica, porque senão você não vai achar. Se for, eu digo o versículo que eu for ler, tá? Só fica com ele aí na mão, igual eu estou aqui. Jesus manda que seus discípulos fossem providenciar esse alimento. Eles falam, eu não tenho como providenciar alimento. Porventura, o dinheiro de um dia de serviço, talvez 200, 300 reais, dependendo do dia de serviço, isso dá para alimentar essa multidão? Jesus disse, o que vocês têm aí? Eles falaram, nós temos 5 pães e 2 peixes. Ele falou assim, então vai, alimente. Ah, Jesus orou e abençoou o pão. Não, Jesus orou e deu graças pelo pão. A bênção da multiplicação daquele pão, Jesus já tinha pronunciado, vai e faça com o que você tem. Eu vivo segundo essa palavra de Jesus, eu faço de acordo com aquilo que eu tenho. Mas pastor, o senhor está sempre se esticando, porque eu sempre sei que Ele fará algo muito maior do que aquilo que eu posso. Ele vai, os discípulos andam com aqueles cestos cheios, e a multidão ficava pegando pães dali, e vai acabando. Sexta-feira, nós ganhamos um ovo aqui de 7 quilos, com os irmãos que foram no último face a face, um ovo de Páscoa, de 7 quilos, eu nunca tinha visto um ovo tão grande. Lógico, o que eu fiz? Quebrei, meu sonho de criança, quebrar um ovo desse tamanho. Eu vi a Adri Reis cortando com faquinha. Eu falei, não, esse negócio aqui faz assim, ó. E aí dei um pedaço para um, era grosso assim, ó. Dei um pedaço para um, da Cacau Show. Ô irmão, se é para ganhar a bênção, a gente tem que ganhar a bênção boa. Não demorou 5 minutos, não sobrou nem poeirinha de chocolate.
nós não tínhamos 5.000 pessoas, nós tínhamos ali 80 pessoas que foram no último. No último que foi o primeiro face a face. Acabaram com 7 quilos de chocolate. E imagina 5.000 pessoas andando com aquele cesto. Um pegava, o outro pegava, um gritava para o outro, um discípulo gritava para o outro, como é que está o cesto aí? Ele olhava e falava, continua cheio. Ele falava, o meu também continua cheio. Todos comeram e se fartaram. E o cesto continuou. Essa vai ser tua vida se você buscar os princípios de Deus. Se você não ficar relativizando a palavra, dizendo, mas eu acho que moderno é isso. Eu acho que isso aqui equivale. Você não acha, você encontra. E obedece. Porque você tem um Senhor. Servo, Senhor. Servo, Senhor. Nós obedecemos ao Senhor. Eles comem, isso era final de tarde. O texto diz que os discípulos ficaram preocupados porque o dia estava acabando e ninguém tinha como comer. Final de tarde, Jesus chega para eles e fala, peguem um barco e atravessem para o outro lado do mar da Galileia. Eles saem, Jesus os deixa e vai para o monte orar. Era a última vigília da noite. Algo em torno das 3, 4, 5 da manhã. Escuro, o mar revolto, jogando aquele barquinho de uns 5, 6 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Como você pode ver em qualquer Google, coloca lá, barco de Pedro. Eles vão colocar um barco descoberto, na nossa era, ali na beira, no lodo do Mar da Galileia, numa época de seca. E é um barco datado daquela época. Então eles tiram conclusões que era assim. Já pensou todos aqueles homens naquele barco, que eu não entraria, porque conheço hoje embarcação muito melhor, não entraria naquilo, mas era o que tinha. Então eles iam. E jogados de um lado para o outro, de repente, no meio, por sobre a água, no meio do mar, vem alguém andando por cima da água. Alguém que não se abala com a onda, alguém que não se abala com a situação, alguém que não teme o desafio, simplesmente vem andando. Olha o grau da maturidade dos discípulos. Eles se desesperam e começam a gritar. É assombração. Meu Deus. É assombração. Jesus chega, tenta os ajudar. Eles estavam com o pão multiplicado na barriga ainda. Eles ainda não tinham concluído a digestão daquele pão todo. Eles ainda tinham sido alimentados, eles ainda estavam alimentados pelo último milagre, já não conseguiam crer no atual. Você está vendo como manter essa linha subindo aqui? Você tem que pensar espiritualmente num mundo que pensa de forma natural e carnal. Você está entendendo que você tem que ver uma missão aonde você está vivendo? Você está entendendo? Jesus vem e os ajuda, mas eles não enxergavam. Na sequência, Jesus continua fazendo sua obra. Ele chega e multiplica mais uma vez os pães. Ele multiplica mais uma vez. Segunda multiplicação dos pães em Marcos 8. Diz que Jesus mais uma vez faz. E os discípulos ainda estavam com dificuldade. No versículo 14 começa uma narrativa do fermento dos fariseus, porque Jesus estava preocupado com a insinuação dos fariseus sobre a lei distorcida sobre os discípulos. E os discípulos não conseguem perceber. Eles olham um para o outro e falam, alguém trouxe pão para o homem? Alguém tem pão? Porque o homem está falando de fermento, acho que vai sair pão por aí. Jesus se irrita e fala, nem mesmo vivendo o que vocês viveram, não conseguem entender. E em Marcos, provavelmente o primeiro de todos os evangelhos escrito, ele é o único que diz, fizeram isso porque não entenderam o milagre dos pães.
Eles não entendiam que Jesus tinha poder para fazer tudo. Eles não entendiam que Jesus falou: todo poder me foi dado. E se eles não entendiam que todo poder foi conquistado por Cristo, eles nunca iam ser enviados. Você não é enviado por Deus. Você não anda segundo a vontade de Deus, porque você não consegue crer na magnitude do teu Jesus. Te apresentam um Jesus apenas limitado a resolver um desejo do teu coração. O processo que eles tinham que viver. Jesus conclui esse momento. No versículo 22, quando chegaram em Betsaida, que é a casa do peixe, na lateral do Jordão, onde o Jordão entra e abastece o mar da Galileia. Algumas pessoas trouxeram cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergam claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Dá um glória a Deus pelo que Jesus fez. Jesus conclui esse momento com seus discípulos num milagre em duas etapas. Jesus está falando: vocês têm que crescer no processo. E Jesus mostra, Jesus não fez nenhum milagre em etapas. Jesus curou de uma vez. Jesus abriu os olhos de uma vez. Se muito, ele falou, passou lodo nos olhos do cego e falou: vá lavar no tanque de Siloé. E ali imediatamente o homem foi restaurado na visão. Jesus tinha todo o poder. Ele faz, simplesmente faz. Ele não é como eu e você que oramos e perguntamos: e aí, como é que está? Como é que foi? Que nós não conseguimos dominar o processo que está dentro da pessoa. Mas Jesus está vendo a criação da córnea. Jesus está vendo o reparo dos músculos. Jesus está vendo o cristalino sendo refeito. Jesus estava enxergando tudo, mas ele cura aquele homem em duas etapas, para que os seus discípulos entendessem: se você não conseguiu uma vez, tente outra vez. Mas não desista do milagre. Não desista do milagre. Porque Ele quer que você cresça no processo. Ele quer que você amadureça no processo. Ele faz um segundo toque para que os seus discípulos entendessem que Ele tem um propósito. Esse é o retrato da evolução espiritual. Nós crescemos espiritualmente como discípulos. Nós vamos, pelo contato que nós temos com Jesus, pela exposição que nós temos, tanto à Bíblia, quanto à aplicação dela, quanto à meditação dela, quanto ao atrito que temos entre uns com os outros. Faz parte do crescimento. Essa pessoa que cresce um pouquinho, quando é desagradada, ela ameaça parar. Essa pessoa não entendeu que perfeito em nosso meio é só o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros são imperfeitos em busca de ser agradáveis a Deus. E eu fico vendo pessoas que vão embora da igreja dizendo: mas o pastor Rafael não podia ter feito aquilo, não podia ter falado aquilo. Meu irmão, eu nunca escondi quem eu sou. Carne e osso. Igual a você. Mas quem me segue há um pouquinho mais de 1 ano, 2, levanta a mão. Estou num processo de crescimento, sim ou não? Sim ou não? Esse é meu dever. Alguém me vê estagnado, do jeito que está, tá bom? Alguém me vê com preguiça de trabalho? Alguém me vê fugindo de desafio? Eu ponho meu pescoço a prêmio, mas vou atrás do que Deus tem para nós, porque confio que Ele é fiel.
Pessoas se enganam, e quando eu entro em contato, pastor, o líder que eu estava lá tratando comigo, eu não gostei de tal coisa. Você já imaginou quantas coisas que você faz e eu não gosto, os outros não gostam? Ninguém está aqui porque é perfeito. Nós estamos aqui porque igualmente somos apaixonados por Jesus e recebemos dele uma missão. E essa missão é fazer a Igreja Batista das Amoreiras salvar dezenas de milhares em Campinas. Cadê ela? Cadê o povo? Cadê a igreja? Você está num processo, e agora eu quero concluir te dizendo que esse processo tem duas partes. Eu vou terminar, tá? Fica tranquilo. Esse processo, primeiro, é um processo contínuo. Diga, processo contínuo. Então Jesus fez uma segunda pergunta, querendo agora saber como é que os seus discípulos o enxergavam. E ele pergunta, o que diz o povo a meu respeito? E eles respondem, uns falam que você é Elias, outros falam que o senhor é João Batista ou um dos profetas. Ele falou, estão tudo enrolado. Mas vocês que andam comigo, que estão aprendendo comigo, o que vocês dizem a respeito? Um olhou para o outro, travou, falou, não sei, não sei. Aí tem um apóstolo Pedro. Como eu gosto desse apóstolo Pedro. Um dia eu conhecerei no céu. Hoje pela manhã ainda brinquei com os irmãos, dizendo que se fosse para escolher um dos apóstolos para ser meu pastor, eu queria que fosse Pedro. Aí um outro olhou e falou, eu queria João, porque João é o discípulo do amor, mas só ficou amoroso quando ficou velho e cego. Quando era novo, andava do lado de Jesus, era chamado de filho do trovão, e falava assim, o pessoal não cria, e falava, Jesus, vamos orar ao Pai que jogue fogo e queime todo esse povo? Está tudo na tua Bíblia, só você lê. Eu prefiro Pedro, que Pedro pelo menos tentava. E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, Pedro, você acertou em cheio. Mas o único jeito de você ter acertado isso foi o Espírito que te revelou. Porque é impossível você ter chegado nessa conclusão sozinho. Jesus se alegra com a resposta dele. Mas Jesus sabia que ele não chegou no top ainda não. Ele estava no processo. E o processo é contínuo. Na sequência que Pedro dá essa bola dentro, ele faz um gol de placa, ele vibra, olha para os outros discípulos e fala, desculpa, eu sei. Ele está andando com Pedro na região da Galileia e fala, chegou a hora de eu ir para Jerusalém e ser entregue aos homens. E ser morto. Pedro, que você acertou, você estava indo bem. Você falou, tu és o Cristo, o Redentor, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Agora ele tem uma recaída de egoísmo, uma recaída de bem-estar, uma recaída dizendo o que importa é eu ser feliz. Ele não entende que Jesus estava com eles por uma missão e que eles seriam responsáveis pela missão. E ele fala, não, mestre, jamais deixarei que isso aconteça com o Senhor. Jesus se volta para o Pedro, que acertou em cheio a pergunta, e diz, para trás de mim, Satanás, porque o que você fala são das coisas terrenas e não das eternas e celestiais. Ele tinha que dar continuidade no processo. E essa oscilação vem acontecendo na vida deles. Satanás continua cegando o entendimento de muitos, levando-os a pensar que em Deus temos apenas o aqui e o agora. Não, eu estou vivendo esse domingo em função de uma eternidade que está chegando. Eu vou viver essa semana em função de uma eternidade que está chegando. E se tem alguma coisa boa para se fazer nessa terra, é viver adorando a Deus e levando perdidos a conhecê-lo.
Se eu falasse que Deus vai te fazer ficar rico, vocês estavam aplaudindo uma hora dessa. Mas não é o que a Bíblia diz. Mas Ele chamou a todos nós dizendo, façam discípulos. Aí se você dá aplaudir agora, porque foi mais bonito. Só para não parecer que você é o Pedro da recaída. Só para não parecer que você é o Pedro que perdeu a fé. Esse processo, 1 Coríntios 15, 19, olha só, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida. Ah, pastor, mas que vidão. Eu estou num vidão, depois que eu fiquei crente, depois que eu vim na Igreja Batista das Amoreiras, falei com o bispo Luiz Carlos. O bispo Luiz Carlos falou para mim, você vai melhorar. Bispo Luiz Carlos. O que aconteceu? Ah, agora eu estou muito bem na vida. Eu estou muito rico. Isso é bom. Muito bom. Mas quantas pessoas você trouxe a Cristo? Não, para Cristo não trouxe ninguém. Mas eu estou bem de vida. Mostro para todo mundo que me viu na pior e não me ajudou. Ó que hino. Quem me viu na prova e não me ajudou. Vingativo. Mostro para todo mundo como eu estou bem. Não. A obra de Jesus é muito mais valiosa do que o dinheiro que você pode ter. A obra de Jesus é por aquilo que o dinheiro não pode comprar. Se o teu dinheiro serve para alguma coisa, é para alavancar o ir e vir do Evangelho. Porque o que o Evangelho alcança, dinheiro não compra. Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar os teus amigos. Ele quer salvar quem trabalha ao teu lado. E se você se esforçar, passando quem Ele é para os teus filhos, um dia no céu, espero que naturalmente você esteja esperando, teus filhos chegarem, dizendo, Pai, obrigado por tudo que você me deixou. Mas eu não te deixei nada, filho. Me deixou sim. Me deixou um legado de fé e esperança no Senhor Jesus Cristo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Você está num processo contínuo, e para terminar, um processo completo. Jesus encerra a conversa, registrada no capítulo 8 de Marcos, destacando que os seus seguidores também deveriam fazer como ele. Olha o capítulo 8. Olha o que ele fala aqui, ó. Depois da cura do cego, depois de Pedro declarar sua fé dizendo tu és o Cristo, olha só o que ele fala aqui, Jesus prediz sua morte. Olha o que está no versículo aqui para baixo. Afaste de mim, Satanás, tudo mais. Depois chamou a multidão e disse-me, se alguém, olha o 34, vamos ler juntos? Quer ser meu seguidor, quem aqui quer ser seguidor de Jesus? Todo mundo? Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está compartilhando com seus discípulos a essência do seu ministério. Jesus está dizendo, o meu ministério tem por objetivo o suporte, o esforço. Vocês não farão o que eu farei, porque vocês não podem pagar o preço que eu pagarei. Mas vocês igualmente a mim, me sigam, porque vocês são meus discípulos. Então tenha como foco levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Esse é o processo completo. O que Jesus Cristo significa para você. Isso você faz acontecer nos outros. Nós estamos vivendo um tempo que não pode ser o tempo em que surgiu uma geração que não conhecia Jesus. Porque se nós nos calarmos, eles virão e não conhecerão a Jesus. Mas se nós continuarmos sendo servos de Deus, firmes em Cristo, vivendo a vontade de Deus, nós levaremos pessoas a Jesus. Ele vai libertar, Ele vai limpar, Ele vai curar, Ele vai fazer o trabalho e nós vamos para outro. Quem aqui já falou de Jesus para um familiar? Levante a mão.
Não é convidar para vir à igreja, é falar de Jesus. Quem aqui já falou de Jesus? Olha o que Jesus fez na minha vida. Sempre comece assim. Olha o que Jesus fez na minha vida. Para isso você tem que estar nessa ascensão aqui, ó. Você tem que estar nessa ascendente, senão não resolve. Você não tem o que falar. Se você essa confusão toda aqui, ó, você não tem o que apresentar de Jesus. Jesus é um fracasso. Mas Jesus não é fracasso. Você que não está levando Jesus a sério. Vai levando Jesus a sério. Levando a sério o que Ele te deixou como missão. Quem aqui já falou de Jesus para quem te atende na padaria? Quem é que vai na padaria todo dia? Levanta a mão. Quem é que come pão? Levanta a mão. Como é que o pão chega em você? Ah, esse cheio de coisa? Quem é que compra pão? Melhor dizendo, todos. Quem é que já falou de Jesus para alguém na hora que está comprando pão, alguma coisa? Já falou? Então vai para outra padaria, porque lá tem gente esperando ouvir falar de Jesus. Ah, pastor, mas eu gosto tanto daquele pãozinho. Você não está aqui para comer pão. Você está aqui para compartilhar Jesus com as pessoas. Quem é que já falou de Jesus para um frentista? Quem aqui fala com o frentista? Quem aqui não está afim de responder? Todo mundo que dirige fala com o frentista, sim ou não? Você fala com ele, ele reclama, você reclama também e assim vai. Você fala de Jesus para ele. Já falou para ele, já falou para outro, já falou para outro. Vai para outro posto. Uma pastora ali é 10 centavos mais barata a gasolina. Paga 10 centavos a mais. Você está em missão. Você está em missão. Nós temos que sair dessa mornidão que chega domingo, você fica, não sei se eu vou na igreja, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Você já nasceu, você já está crescendo. Você tem que ter isso como certo. O que você tem que estar lutando é para trazer mais um com você. Sabe o que faz uma igreja crescente? É uma igreja ativada pela paixão em Jesus Cristo. É uma igreja que não se conforma em ver seus amigos indo para o inferno. Não se conforme em ver as pessoas que ele ama servindo a demônios. Você quer ver essas pessoas na luz, como ele está na luz. Quem é Jesus Cristo para você? O que ele significa para você? Um profeta? Um gênio da lâmpada? Que existe para satisfazer nossas necessidades terrenas? Como você o vê? Pois eu o vejo como aquele que tem todo o poder. Quem mais vê assim? Fica em pé comigo. Fica em pé comigo. Eu o vejo como aquele que tem todo o poder. E ele agora te envia como aquele que leva quem ele é para compartilhar com o mundo que te rodeia. Discipulado é processo. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nesse momento eu oro pedindo que esta igreja desperte para a tua obra, desperte para o processo que o Senhor tem realizado, desperte para viver as coisas grandes que o Senhor tem para compartilhar conosco, e que vivam a tua grandeza. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui para viver a grandiosidade do que o Senhor tem para nós, e não para ficarmos limitados. Senhor, nós não estamos aqui em busca de uma facilidade, nós estamos aqui em busca de ser agradáveis a Ti. Pois, meu Deus, nesse momento, eu peço que o Teu Espírito Santo encha o coração de todos que aqui estão. Ih, meu Deus, eu não quero estar sozinho nessa hora. Senhor, eu quero que Teu Espírito Santo encha o coração de todos que aqui estão. Porque quando o Teu servo foi cheio do Teu Espírito, ele não oscilou mais te negando. Pedro não te negou nunca mais, morreu por Ti. Senhor, o Teu Espírito tem que encher nossa vida, para que o Teu poder se manifeste através de nós, para que nós possamos ser um instrumento firme na Tua obra. Senhor, enche-nos com o Teu poder, porque nós somos e sempre seremos o Teu exército dinâmico, lutando
e vencendo, em nome de Jesus. Dê uma pausa ao Senhor.